Olá, estudantes do nono ano, sejam todos bem-vindos à nossa primeira teleaula de língua portuguesa. Sou a professora Elida Paixão Casemiro Barreira, lotada desde 2010 na ITI Euridice Ferreira de Mello. Atualmente eu estou com as turmas de 8º ano, mas nessa pandemia eu aceitei o desafio de ministrar essas aulas remotas para os alunos do nono ano da Rede Municipal de Palmas. Fiquem todos atentos às nossas teleaulas e mantenham a esperança de que essa tempestade vai passar. O que iremos estudar nesta teleaula? Nós vamos estudar o gênero textual notícia, a sua função e suas características, faremos a apreciação e réplica discursiva de uma notícia, estudaremos sobre linguagem formal e informal e as pessoas do discurso, no caso a terceira pessoa, que é o foco do gênero textual notícia. Você já leu uma notícia? Sabe em quais suportes esse gênero é publicado? Qual é o seu objetivo? Que linguagem é utilizada nesse texto do campo jornalístico midiático? Já teve contato com um jornal, com uma revista? Então, são muitos questionamentos que a gente tem em mente. Então, vamos tentar responder? Então, quais são as características desse gênero textual notícia? Qual é a sua função? Vamos ver o slide? Esse gênero textual, ele é situado no campo de atuação jornalístico-midiático e ele tem como objetivo principal informar o leitor sobre os fatos recentes e relevantes. A notícia, ela apresenta uma manchete, que é o título principal, um subtítulo, que é uma linha fina abaixo da manchete, e o primeiro parágrafo é o lead, depois vem o desenvolvimento do texto. O lead, quando bem elaborado, ele responde as seguintes perguntas: o que aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu. A linguagem empregada na notícia é a formal, utilizando a terceira pessoa do discurso. Vamos recapitular as características desse gênero? Vamos ver o próximo slide? Então, a notícia tem um texto de cunho informativo, os textos são descritivos ou narrativos, são textos relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, apresentam uma linguagem formal, clara e objetiva. Você vai ver na notícia os títulos, o principal e o auxiliar. O principal é chamado de manchete, o auxiliar é o subtítulo. Os textos são em terceira pessoa, impessoal. O discurso é indireto e sempre apresenta fatos reais, atuais e cotidianos. Vamos observar o trecho dessa notícia? Nós vamos ver no slide como que ocorre a manchete e o subtítulo. Então, a manchete dessa notícia é: Xbox vai lançar serviço de games na nuvem em setembro. É o título principal. O subtítulo é uma linha que vem abaixo da manchete e o subtítulo dessa notícia é o seguinte: segundo executivos, será possível ter acesso no celular ou no tablet a mais de 100 jogos do Xbox Game Pass. A Sony possui um serviço parecido chamado de PlayStation Now. Então, essa notícia do France Press. O lead, que é o primeiro parágrafo de uma notícia, ele responde normalmente as 3 perguntas básicas: onde aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceu. O lead dessa notícia da Xbox, ele responde a 2 perguntas: o que aconteceu? O lançamento desse novo game. Quando? Numa quinta-feira. A notícia do lançamento desse novo game vocês vão continuar lendo no bloco de aulas disponível na plataforma Palmas Homeschool. Como eu disse no início dessa teleaula, a notícia trabalha com a linguagem formal. Então, a questão 6 pede para vocês identificarem que linguagem ocorre nessa notícia, formal ou informal. Para isso, vamos rever as características dessas linguagens. A linguagem formal, ela é caracterizada como uma utilização rigorosa das normas gramaticais, ou seja, a norma culta. Acontece uma pronúncia clara e correta das palavras, utilização de vocabulário rico e diversificado, é um registro prestigiado, complexo e erudito. Ela é utilizada em discursos públicos ou políticos, em salas de aulas, conferências, palestras e seminários. Ainda na questão 6,
a linguagem informal acontece o contrário. Ela é uma despreocupação relativamente ao uso de normas gramaticais, utilização de vocabulário simples, expressões populares, coloquialismos, utilização de gírias, palavrões, palavras inventadas, que são os neologismos, onomatopeias e gestos. O uso de palavras abreviadas ou contraídas. Ela é sujeita a variações regionais, culturais e sociais. A questão 7 vai pedir para vocês identificarem a terceira pessoa do discurso nessa notícia. Para isso, nós vamos relembrar quais são as pessoas do discurso. Vamos ver o slide? Nessa tabela, nós vemos as pessoas do discurso. As pessoas do discurso substituem os substantivos e isso ocorre por meio dos pronomes pessoais. A primeira pessoa do discurso é o eu no singular ou nós no plural, que é o emissor, aquele que fala. A segunda pessoa do discurso é o tu ou o vós, que é o receptor, aquele com quem se fala. A terceira pessoa do discurso é a mensagem, que é o ele ou ela, aquilo de que se fala ou de quem se fala, que é o caso da notícia. Então, estudantes, hoje aprendemos sobre o gênero textual notícia, a linguagem formal e informal e o uso da pessoa do discurso na terceira pessoa. Até breve, um beijo no coração de cada um de vocês e lembre-se dessa frase: o conhecimento não está na mão dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados.